a movimentação de energias no trabalho do mediúnico com Fael Molina. Bem-vindo, Fael. Gratidão, nem eu sabia que eu não tinha vindo aqui ainda, viu? A gente está sempre por perto aí, mas que bom que deu certo. Para quem acompanha, fala assim, nossa, conheço esse fundo, que é o mesmo estúdio do Filhos do Todo, é também o fundo da TV Consciência Próxima, e também do podcast Valem, também é outro também, que é o mesmo fundo, e em breve, primeira semana de julho, mesmo fundo também, que é o mesmo estúdio, Wagner Borges também, com seu programa semanal, ao vivo por aqui, transmitindo conhecimentos, informações, falando de espiritualidade, né? Pai, eu vou começar com uma pergunta assim, que tem a ver com o tema de movimentação de energias e o trabalho que você desenvolve. O que representa a encruzilhada? Muito boa pergunta. Para algumas pessoas no popular, significa estar diante de dificuldades. Então a pessoa fala assim, eu estou numa encruzilhada. Então isso, de forma popular, ficou representado como algo pejorativo, algo negativo. Porém, dentro da espiritualidade, dentro dos aspectos esotéricos, a encruzilhada coloca múltiplas possibilidades, caminhos abertos. Tanto que tem uma frase do Caboclo Sete Encruzilhadas que diz exatamente isso. Por que você é o caboclo das sete encruzilhadas? Porque, para mim, não haverá caminhos fechados. Então, dentro de estudos voltados à Umbanda, à magia e outras vertentes, a gente observa que as encruzilhadas são muito importantes, porque elas são pontos de fluxo de energias e de movimentação energética. Então, quando a gente vê uma pessoa muitas vezes dizendo de forma popular, eu estou numa encruzilhada, tecnicamente teria que ser algo positivo, porque ela tem múltiplas possibilidades para que ela possa fluir em vários caminhos. Mas às vezes as pessoas elas associam com um aspecto de não tenho solução, quando na verdade ela é uma via de várias possibilidades. Então, quando você faz um trabalho, por exemplo, na encruzilhada, você está tendo um destino energético ali para que bons ventos sejam favoráveis, para que os caminhos se abram, para que a energia dos guardiões seja favorável ou de outras entidades que trabalham com essa força. Quais as entidades, espíritos, energias que atuam nesses trabalhos de encruzilhadas, para fazer essas aberturas de caminho, essas conexões todas que você acabou de compartilhar? Normalmente, as pessoas que têm uma projeção astral e às vezes estão em ambientes urbanos ou então até rurais, elas encontram figuras com arquétipos muito similares, né? A gente pode encontrar os Exus, que são os chamados guardiões, as pombagiras, os malandros, mas também isso não impede da gente estar fazendo um trabalho ali e se apresentar uma figura de um preto velho, de um cigano, mas geralmente o povo da rua é o povo que tem ali como um ponto de força esse local. Então é muito comum que as pessoas tenham uma projeção astral e falem, olha, quando eu estive ali, né, nesse ponto de força, eu vi algumas mulheres com saia preta, vermelha, alguns elementos magísticos, rosas, né, que podem ser plasmados para diversas situações. Ou então eu vi um cara lá numa encruzilhada com uma cartola, ou o cara tinha uma cartola, uma capa vermelha, uma capa preta, e aí a pessoa descreve. Às vezes nunca teve um contato com um Exu, com uma pombagira, mas a pessoa vem e fala, eu tive uma experiência dessa, se apresentou um ser assim, o que que é isso? É do bem, não é? E aí fica aquela dúvida no ar sempre, né? Falo, peraí, bem ou mal é muito relativo. O que que vocês estavam fazendo? Ah, estamos fazendo uma movimentação, uma limpeza. Eu via as energias trabalhando. Então, é isso que é válido. Quando a gente fala sobre os malandros, por exemplo, as pessoas associam, por que que é o povo da rua? Eles trabalham com a energia da rua? Eles trabalham com as encruzilhadas, eles trabalham colocando ordem nos espaços. Mas muitas vezes nós temos trabalhadores que vão, desde os trabalhadores que estão ali sendo ambulantes, até mesmo taxistas, donos de comércio, pessoas que transitam para lá e para cá. Essas pessoas precisam de um ancoramento energético, até porque uma pessoa que trabalha como ambulante, ela está à mercê de muita coisa. Uma pessoa que trabalha em vias públicas ou um taxista mesmo, trabalha com tantas possibilidades. Imagina um Uber hoje em dia,
o tanto de energia que ele movimenta. Se ele for sensitivo, a coisa fica mais complicada. Então, ele pode contar, muitas vezes, com esses espíritos que também auxiliam a melhorar ali o campo, de pessoas que estão seriamente ali trabalhando com múltiplas vertentes, para que essas pessoas possam ter um ancoramento maior. Então, é muito comum ver seres com esses arquétipos. Isso também não impede que, por exemplo, uma pessoa esteja numa encruzilhada e se apresente ali um baiano, um arquétipo de um baiano, de um cigano, porque depende do tipo de trabalho, de movimentação que vai ser realizada, esse tipo de entidade pode vir como uma forma complementar. Mas o que mais a gente costuma ouvir, relatos de clarividentes, e também o que mais as pessoas buscam conexão, são com as entidades que são chamadas o povo da rua e as entidades de esquerda. Uhum. E de que forma, vamos chegar aqui falando das entidades de esquerda, de que forma que os Exus, eles atuam? Como é que é a atuação dos Exus assim, nesses bastidores espirituais? Muitas pessoas associam essa figura ao maligno, ao diabo, ou então a seres que não estão comprometidos com uma lei. E isso é algo completamente fora de esquadro dentro de uma espiritualidade, porque se não existiria trabalho espiritual, inclusive das vertentes religiosas aí que muitas vezes pegam esses espíritos e demonizam, eles não poderiam ter um trabalho espiritual, porque às vezes esses seres, esses pastores, padres, sacerdotes das mais diversas variedades, eles criticam a figura do Exu por falta de conhecimento, por ter recebido isso de alguém. Mas, ao mesmo tempo, um clarividente vai numa igreja, vai num local onde esses seres são criticados e observam que os mesmos estão ali como responsáveis da segurança energética de um espaço. Porque não é porque critica que estão mal intencionados, muitas vezes estão bem intencionados, e eles amparam essas figuras. Então, a figura do Exu, da pombagira, dos seres considerados de esquerda, que também podem ter uma variação para outras entidades, muitos ciganos podem trabalhar na esquerda, caboclos podem trabalhar na esquerda, mas, popularmente, Exus e pombagiras, eles trabalham muitas vezes fazendo aquilo que as pessoas não querem fazer, criando uma retaguarda onde todo mundo está indo embora. É a mesma coisa, quando o bombeiro vai apagar o fogo, todo mundo quer sair do prédio e ele está entrando. Então, para ter uma analogia mais aproximada, seria como a figura de um bombeiro. O lugar que todo mundo quer sair e todo mundo quer abandonar porque está em risco é o local onde o Exu está realizando o trabalho dele. Ou seja, quando a gente tem uma projeção astral e tem a oportunidade de encarar o trabalho junto com o Exu, muitas vezes as pessoas querem sair correndo. E já aconteceu comigo no início da minha caminhada, adolescente e com muitas incertezas, né, e falta de experiência no aspecto material e espiritual, né, conciliando isso. Às vezes eu caía num lugar para trabalhar espiritualmente, até junto com essas entidades eu saía correndo, porque eles não vão te levar para um lugar agradável. Você é útil com o seu campo material junto a essa energia em um lugar que está desagregado. Mas até você entender isso, você pode associar que você está num lugar ruim e não amparado, quando é justamente o contrário. Então muitas pessoas acabam associando de forma errada a figura do Exu por conta disso. Eles levam luz às trevas. Eles estão ali trabalhando em prol de algo. Muitas vezes eles não vão ser cordiais, mas eles também não vão ser mal educados. Eles não vão ser desrespeitosos. Se alguma entidade se apresenta com falta de educação, desrespeito, ou então uma petulância fora do normal, Exu é que não é, pombagira é que não é. Podem dizer o que for, mas eu sempre que tive a oportunidade de trabalhar com entidades assim, sendo as que acompanham minha encarnação ou entidades que estavam presentes em trabalhos, sempre foi com uma seriedade, com uma firmeza e com um direcionamento. Então, não tem como a gente desassociar isso da imagem de um guardião do Exu. E uma vez um me disse o seguinte, vocês acham que aí na Terra vocês têm lei, né? Fica sabendo, então, que as nossas leis são muito mais severas que as suas. Porque aqui não tem jeito. Aqui ou é ou não é. E vocês sempre dão um jeito, não é verdade? E eu nunca mais esqueci aquilo.